mostrar para vocês uma maneira importante que eu adquiri de estudar e também que eu criei um aplicativo para auxiliar a minha pessoa a estudar. E aqui está ele. Esse aplicativo ele faz o seguinte, ele salva textos e ele lê textos. Sendo que eu vou dar um pequeno exemplo de como estudar com esse aplicativo que eu criei de uma forma muito mais eficiente. Então, eu estou aqui no Fórum Econômico Mundial e relatório sobre o futuro dos empregos. Esse relatório sobre o futuro dos empregos, ele é em inglês. Eu posso baixar em PDF. Mas se eu quiser, por exemplo, de procurar o autor, procurar as pessoas, eu posso pesquisar e depois eu posso clicar em traduzir página. E na tradução da página, com o direito do mouse aqui, traduzir página, estou usando o Firefox, usei uma extensão para isso. E essa extensão do Firefox, ela traduz as páginas da web. E aí ele traduziu. Traduziu para minha língua aqui a conversa que ela teve no Podcaster. O que é que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu poderia copiar todo o podcast já diretamente, colocar lá no meu projeto para eu ouvir aqui. Tipo, eu poderia vir aqui no podcast, copiar só um trechozinho, por exemplo, que nem eu estou fazendo aqui, aí eu venho e coloco aqui. E essa transcrição aqui, ela foi gerada, que nem está dizendo aqui. Então eu posso aqui adicionar ao texto que eu já tenho. Eu tenho esse texto aqui, por exemplo, estudando Stream Java e estudar com posso criar. Se eu quiser continuar, se fosse a mesma temática, o mesmo assunto, eu clicaria aqui adicionar o texto e aí ele ia adicionar o texto, entendeu? Ele ia adicionar o texto e eu podia ler o texto aqui. Como assim eu podia ler o texto aqui? Simplesmente, se eu viesse aqui, por exemplo, em nota, ou arquivo txt aqui, e viesse aqui em ver, pronto, estudar como eu posso criar, que também está escrito aqui. Eu vou deixar esse aqui. Eu posso dar um Ctrl V, salvar o artigo não, salvar o que eu acabei de dar Ctrl V, com o mesmo nome, ficou por cima. Então, se eu quisesse adicionar esse texto aqui àquele meu outro texto, ele vai adicionar automaticamente. Então, é bem útil para criar conteúdo, entendeu? E para ler também. No caso aqui, ele faz uma leitura do que está escrito aqui. Estuda como posso criar uma Stream 2023. Transcrição foi gerada usando um software de reconhecimento de fala e pode conter erros. Pronto, está baixinho porque está longe da minha caixa, do microfone. Precisão contra o áudio. Dias Arrid, diretora administrativa, Fórum Econômico Mundial. Quase metade das habilidades que pessoas como você e eu estamos usando todos os dias no local de
Quase metade disso terá que mudar apenas nos próximos 4 a 5 anos. Aí aqui, ó, a mensagem de brincadeira que eu coloco sempre nos aplicativos quando eu estou programando. Mostrou que já foi gerado, criado. E aqui é o seguinte, meus queridos. Eu criei um novo arquivo com este arquivo. Então, adicionou o que ela acabou de ler em um arquivo à parte. Então, com isso eu posso, por exemplo, traduzir páginas de internet e criar um arquivo único. Eu posso fazer várias coisas, Misael, várias coisas, Eudilda. Tipo, pegar aqui algo do relatório mundial, ou uma reportagem, um tópico, ou um artigo, e tentar traduzir, contando que ele não seja em PDF. Quando ele é em PDF assim, aí eu venho e uso o tradutor que eu tenho aqui, que é o próprio tradutor que eu também fiz, e tipo, e vou jogando a matéria dentro de um texto só em português. Então ajuda bastante a desenvolver uma ideia ou um raciocínio. Valeu!